Abençoe-nos, Jesus, o nosso bom e amado Mestre. Viramos o ano, entramos no novo ano, mas os relacionamentos continuam os velhos relacionamentos. Os casais, marido e mulher, os amigos, no trabalho, na via pública, no centro espírita, a vida social. Continuamos convivendo entre pessoas, entre personalidades diferentes, e vamos percebendo como está difícil, como estão difíceis os relacionamentos. Vamos tendo dificuldades em conviver com as pessoas, muitas pensam diferente de nós, muitas têm o seu próprio ponto de vista, e vai ficando difícil diante dos hábitos que cada um adota, da maneira como cada um escolhe viver. E isso vai nos afetando, e vai afetando a nossa saúde mental, dependendo da forma como eu encaro as dificuldades desses relacionamentos. Como é que eu trabalho as minhas emoções nesses relacionamentos. E isso vai ficando cada vez mais forte, vai nos afetando cada vez mais à medida que o tempo passa. E outras variáveis de cunho espiritual vão se apresentando. Mas é preciso, no campo dos relacionamentos, nós prestarmos a atenção como que nós estamos nos postando. Qual a nossa postura perante as relações com as pessoas? Como eu me conduzo em relação ao outro, se é uma postura que evidentemente reflete o meu processo de transformação moral, conforme propõe o Espiritismo, e a minha tentativa, prestemos bem atenção na minha fala, que é de propósito, a minha tentativa de alinhar a minha conduta às propostas de Jesus de Nazaré. Porque os relacionamentos não estão difíceis por si só ou pelo outro. A nossa proposta hoje é trazer uma reflexão sobre as minhas emoções nos relacionamentos. O que eu estou fazendo para melhorar os relacionamentos ou o que eu estou contribuindo para piorar as relações com as minhas condutas, pela minha falta de entendimento das minhas emoções, por eu não reconhecer as emoções que me vigiam e que quase sempre me dominam, me levando a posturas desagradáveis nos relacionamentos. É muito fácil, como dizia um professor de psicologia meu há muitos anos atrás, um homem sábio, o melhor professor de psicologia que eu tive na minha vida, que ele disse logo de cara, quando eu comecei a estudar a matéria, e ele disse para a turma assim, naquela época, ele disse assim, é muito fácil sentar em cima do rabo como um grande animal e estender o dedo para os outros. Que os outros são sempre os responsáveis pelas dificuldades de relacionamento. Quando nós vamos partindo para esse caminho, talvez alguém esteja perguntando, nós precisamos entender que o Espiritismo é ciência, é religião e é filosofia. E quando nós trazemos o termo educar as emoções, nós estamos trazendo o aspecto filosófico do Espiritismo. Porque todas as vezes que eu falo de filosofia, eu estou falando de aplicação no cotidiano. O que eu faço com isso no meu dia a dia? O que eu faço com o Evangelho de Jesus, à luz do Espiritismo, no dia a dia? Isto é filosofia. Como eu aplico isso no dia a dia? É o aspecto filosófico do Espiritismo. O que leva Kardec a publicar a obra O Céu e o Inferno, como um desdobramento do Livro dos Espíritos, colocando lá o Código Penal da vida futura e questionando como nós vivemos. E trazendo as mensagens dos Espíritos, na segunda parte do livro, onde eles vão dizendo, não faz isso, não vive assim, não vive assado, cuidado com aquilo. Demorei para desencarnar, achei que estava livre, achei que era bom, mas não era.
e vai trazendo todas essas reflexões para nós enquanto nós estamos no corpo físico. E isto parte do livro dos Espíritos. Porque lá no final da terceira parte, as leis morais, na questão 919, que já foi falado aqui várias vezes, eu me recordo que eu falei inúmeras vezes essa questão, Kardec pergunta de forma direta. Vejamos que nós estamos baseando a educação das emoções em Allan Kardec. Kardec pergunta aos espíritos de forma direta: o que eu preciso fazer para afastar o mal que há dentro de mim? Para me tornar uma pessoa melhor? E o Espírito Santo Agostinho responde: um sábio da antiguidade, o Japolo, disse: conhece-te a ti mesmo. E a partir daí ele passa a trabalhar esse conteúdo, passando o seu exemplo, dizendo que todas as noites, quando ele estava encarnado, quando o bispo de Hipona, atualmente no país chamado Argélia, quando ele estava encarnado, e a partir do momento que ele abraçou a vocação religiosa, entendeu que as suas dissipações não estavam corretas, Santo Agostinho diz que todas as noites ele consultava a sua consciência. Se ele tinha feito algo que ele entendia que não estava adequado, ele pedia a Deus força para ir lá e reparar no mal no dia seguinte. E se ele tinha feito alguma coisa que ele julgava que estava correto, pedia força para prosseguir no bom caminho. E dizer que esse é o caminho, a proposta para nós nos conhecermos melhor, sabermos quem somos nós. Mas Jesus de Nazaré, e isso está no capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, amar o próximo como a ti mesmo. Jesus de Nazaré, em Mateus, ele dá a proposta terapêutica de eu me conhecer. Porque quando os fariseus chegam a ele, narra Mateus, o evangelista. Quando os fariseus perguntam a ele qual é o mandamento maior da lei, tentando-o, ele responde: o primeiro é amar a Deus acima de todas as coisas. E ele derruba os fariseus, porque eles estavam mantendo o que estava no Antigo Testamento. Mas há um segundo: amar o próximo como a ti mesmo. Colocando em nossas mãos, e corroborando com Santo Agostinho, a proposta terapêutica de que eu só consigo entender o outro e conviver com ele e ter relação quando eu me amo. O que é me amar? Me aceitar, me perdoar pelos desatinos que tive, que tenho e que vou ter. Porque eu sou espírito imperfeito. Estou num processo evolutivo. Em várias encarnações, como nos ensina o Espiritismo. Vem do instinto dos mundos primitivos para a angelitude, para a inteligência. A pouco e pouco. Então, quando ele diz amar o próximo como a ti mesmo, eu só consigo amar o outro quando eu me conheço. Quando eu sei os meus limites. Quando eu reconheço as minhas imperfeições, as minhas dificuldades, não tenho vergonha delas, porque eu sou espírito inferior. Eu sei quem eu sou, e só eu sei quem eu sou, ninguém mais sabe. Então o melhor terapeuta meu sou eu. Eu sei as dificuldades que eu tenho. Eu sei os vícios que eu carrego, as imperfeições que eu carrego. Eu sei quando eu piso na bola. Eu sei quando eu minto. Eu sei quando eu engano. Eu sei quando eu traio. Eu sei o que eu faço. Eu só posso amar o outro quando eu admito isso que eu sou. Porque não há vergonha nenhuma. Eu sou um espírito imperfeito. O problema é que eu vou na água da sociedade e coloco a máscara de que eu sou um santo, alguém perfeito, que eu tenho que me esconder atrás dessa máscara para enganar as pessoas. Sendo que eu posso viver muito mais em paz, com muito mais leveza,
sem se preocupar em ficar parecendo que eu não sou, mas sendo exatamente aquilo que eu posso ser, me amando, porque se eu estou com o Espiritismo, se eu estou estudando, estou entendendo o Espiritismo, se eu não estou usando o Espiritismo para consulta espírita, se eu não estou usando o Espiritismo, ser espírita para vir aqui tomar um passe e dizer que, tomei um passe, como se fosse uma hóstia, se eu não estou atrás disso, que não é Espiritismo, mas se eu estou estudando Kardec, estou fazendo a minha transformação moral, que é a única missão que eu tenho na Terra, o maior compromisso que eu tenho comigo é fazer a minha mudança, porque Deus me deu o corpo físico, a encarnação, eu vou começar a entender a proposta do Espiritismo e a proposta de Jesus. E Jesus, quando ele diz isso, ele diz mais ainda, Mateus. Fazer aos outros aquilo que você gostaria que fizesse para você. E a pergunta que fica é sempre essa. Nas vezes em que eu sou ofensivo, agressivo, arrogante, eu estou fazendo ao outro aquilo que eu gostaria? Quando eu engano, minto, traio, roubo, participo da corrupção, engano os meus sentimentos em relação ao outro, eu estou fazendo ao outro aquilo que eu gostaria que fizesse para mim? Eu gostaria de ser tratado dessa forma? Quando eu nego o salário justo? Quando eu nego de pagar a dívida que eu tenho? Quando eu abro mão, às vezes, do conforto que eu adquiri de forma equivocada para pagar as minhas dívidas? Era isso? Eu gostaria de ser tratado assim? Tomar empréstimos e não pagar? Fazer dívidas além da minha posse? Se escorando nos outros, ficando devendo? Que a obrigação do outro ele vendeu, mas ele é empresário, ele tem um comércio, ele contraiu uma dívida para botar os produtos. De repente eu me vejo eu posso, hoje eu não vou pagar, um dia eu pago. Ou eu empresto de alguém e não pago. Fazer ao próximo aquilo que eu gostaria que fizesse para mim. Quando eu saio com alguém sendo casado, eu gostaria de ser tratado assim? Ser enganado dessa forma? Pela mentira? Não. Isso está em Mateus, não é o Marcos que está dizendo. É Jesus de Nazaré que diz o Evangelho de Mateus, o evangelista. Nos convidando à reflexão sobre a minha postura perante os relacionamentos. Então, para isso, para eu entender tudo isso, eu preciso entender o que é emoção. Emoção é uma palavra que vem do latim emovere. Marco, por que você tem a mania de ficar buscando a etimologia das palavras? Porque eu preciso saber. Eu preciso entender o que a palavra quer dizer. Porque onde eu busco a etimologia da palavra, mas onde que você busca isso? Bota no Google lá, etimologia da palavra emoção, vai aparecer emovere. E é um prefixo do latim que significa externo. E a palavra mover é se movimentar. Movimentar para fora. E eu já entendi o que é emoção. Há algo dentro de mim que se movimenta para fora. Olha só como é tecnologia importante. Porque eu vou para fora. Aquilo que está dentro de mim sai para fora. E eu já entendi o que é emoções. E todos nós temos emoções. Todos nós temos isso dentro de mim. Essas emoções. Mas eu preciso saber como lidar com elas. Eu preciso prestar atenção que elas existem. Por eu ser espírito imperfeito, elas existem. No livro Amor, Imbatível Amor, no capítulo 1, o Espírito Joana de Anjos diz que a emoção é uma reação intensa que nós temos, que vem da nossa intimidade, da nossa estrutura psíquica, daquilo que eu sou em realidade como espírito imortal. É aquilo que está dentro de mim movimentando, pedindo passagem para ser transformado. Qual é a importância da proposta dos Espíritos? Transformação moral. Que só cabe a mim fazer esse trabalho.
identificar essa reação intensa que eu tenho quando uma pessoa me diz alguma coisa e eu fico irritado e reajo. Depois eu me arrependo. Porque eu me reajo porque a pessoa às vezes desvelou um ponto fraco meu. Algo que eu sei que está ali dentro e que ela enxergou. Ou deixou entender que enxergou um erro que eu cometi, uma falha que eu tenho, uma coisa que eu estou escondendo. A criança ferida que eu trago dentro de mim, no dizer da psicoterapia, a criança ferida que traz os traumas, que ela nunca trabalhou, que ela nunca falou, está ferida. Coisas que não foram trabalhadas com os pais, com os irmãos, com o marido, com o ex-marido, com a ex-mulher, com a mulher, com os filhos. Aquela criança ferida está ali. Todos esses conteúdos estão ali. E quando alguém fala alguma coisa, mexeu no meu interior, desencadeia uma reação intensa. E Joana de Anjos diz que depois dessa reação intensa, eu tenho o quê? Uma descarga. Porque quando eu volto, eu já fiz a bobagem que eu queria fazer. Já falei o que eu não queria dizer. Eu já disse tudo que não precisava ter dito. Tomei atitudes intempestivas, porque aquilo tudo estava aqui dentro. Eu não identifiquei que eu tenho essas emoções e que eu posso ter essas emoções. Eu tenho que ter, faz parte de mim. Mas eu preciso identificá-las e saber como eu posso trabalhar pouco a pouco. Porque a partir daí, eu vou me tornando uma pessoa madura emocionalmente. Porque eu já vou percebendo quando vai dar o gatilho. Eu não gosto que mexa nisso comigo. Eu já me preparo, eu rezo, eu oro. E acontece de tudo. Porque eu sei que vai dar o gatilho. E eu não vou conseguir de primeiro. Eu pode demorar 10 encarnações. O mais importante é eu continuar tentando. E o que as pessoas fazem com essas emoções que eu não sei lidar? O que as pessoas fazem? O que nós fazemos? Eu anestesio a emoção. Porque ela é tão intensa, medo, raiva, tristeza, angústia, ansiedade, todas essas emoções, tudo isso está dentro de mim, o que eu faço? Eu anestesio. Como? Remédio. Tirando, vou repetir, tirando as orientações médicas, que é o profissional adequado para passar remédio, para ansiedade, para angústia, remédio psiquiátrico, com devido tratamento, tirando isso, há uma infinidade de pessoas tomando remédio por conta. Consegue a receita escondida na farmácia, que é um crime, de um amigo que é médico, ou do dá um remedinho para mim, para ficar calminho, para dormir. Mas por que você não dorme? Não sei, eu estou com um monte de coisa. Que coisa que você está? O que exatamente está te incomodando? Aí nós vamos vendo as emoções surgindo. O medo, a raiva. Medo do quê? Medo da vida. Medo do que está acontecendo. Tem gente que está com medo da bomba que está caindo no Irã. No Irã está longe, vai chegar aqui não. E tem gente que tomou um remedinho que o míssil vai chegar aqui, vai chegar aqui. A raiva, eu estou com raiva daquela pessoa. Muitas vezes a raiva vem de fatores que o responsável sou eu. Então essas emoções estão ali dentro, eu busco remédio. Se eu não consigo identificar a emoção e trabalhar, eu anestesio com o álcool. Vou tomar uma cachaçinha, uma cervejinha. Então um vinhozinho, a moda agora é o vinhozinho. Vou tomar uma taça à noite e fico calmo. Aí vem os espíritos inferiores, tudo tomar o vinho junto. Sugando o álcool. E fica ali. Ele bebe, ela bebe mesmo, vou ficar junto aqui. Fungando. Porque o fluido, capítulo 14 da Gênesis, está saindo do álcool. E o Espírito, não, uma tacinha só, um vinhozinho, uma cervejinha dos amigos, só para anestesiar. Ao invés de olhar o conteúdo. Por que eu estou com raiva? Porque aquela pessoa falou aquilo de mim. Porque essa pessoa é isso, é aquilo. Porque eu estou vendo no outro aquilo que eu tenho medo de enxergar em mim. Aí eu começo a agredir o outro. Ver que essa pessoa é isso, aquela pessoa é aquilo.
Sou eu, projeção. Estou me projetando nele. Era isso, era aquilo. Eu estou louco para fazer o que essa pessoa faz, mas eu não faço. Eu me recordo quando eu era menino, de uma senhora perto da casa da minha mãe, que era espírita. E tinha uma outra que era católica. Véu, pouca missa, eu era coroinha excepcional. O Papa Leão até me procurou para contratar para coroinha. Batia o sino direitinho, tocava o sino da igreja. Uma maravilha. E essa mulher estava toda a missa que eu estava lá, ela estava lá. Mas saí da missa no dia seguinte, saiu uma fofoca no bairro interior. Quem estava por trás da fofoca? Ela. E falava mal. E ela adorava atacar os espíritos. E um dia eu, menino, 11 anos, 10, 11 anos, assisti uma cena na praça que tinha em frente à casa do meu irmão. Essa senhora desceu, chegou um senhor, muito calado, muito quieto no bairro, uma pessoa que não tinha religião, mas um homem muito distinto, muito discreto. Nós respeitávamos muito ele. E ele se aproximou dela e falou assim: eu gostaria de falar com a senhora. E ela disse: o que o senhor deseja? Eu queria dizer para a senhora que a senhora é muito ofensiva. A senhora está fazendo fofoca, a senhora falou isso, tinha falado dele. E ele explicou a ela que não era nada daquilo, com muita educação. E ela falou assim: você é parecido com os macumbeiros, os espíritas, aquela ali. Eu falei assim: eu acho que a senhora está louca. E nunca mais eu esqueci isso, porque ela se desmontou. Eu acho que a senhora está louca para ir no centro de um bando de mamacum e dançar, e beber, e botar um charuto no canto da boca, e sair dando passagem para esses demônios que estão aí dentro da senhora. Resumo da história: meses depois, onde ela estava? Estava no terreno do bando. Feliz da vida. A mais mal de ninguém. O que ela estava fazendo antes? Depois eu fui entender. Muito estudo. Ela estava projetando na outra. E eu faço isso diariamente, nós fazemos. Aquilo que incomoda no outro. Não gosto dessa pessoa por causa disso. Não gosto daquela pessoa por causa daquilo. Ela faz isso. Onde você viu ela fazer isso? Né? E eu vou ocupando a minha mente. Vou ocupando a cabeça da mulher, do marido, do filho, que fica aquela matraca falando: você viu fulano? Você viu ciclano? Às vezes falar de tanta coisa boa, falar de evangelho e tal, fica pesando o ambiente em casa, os relacionamentos, se emprenhando pelas pessoas e por emoções que não faz sentido nenhum levar adiante. Então é esse tipo de postura de buscar anestesiar as coisas com álcool, com droga de adição, com remédio, não leva a lugar nenhum. Porque eu preciso olhar a emoção. Eu preciso olhar o que está dentro de mim, por que eu estou fazendo isso, ter a coragem de dizer: eu não devia ter feito isso. E se possível, eu vou pedir desculpa, eu vou reparar meu erro, para que eu possa seguir adiante no meu processo. Divaldo Franco sempre dizia: quando você tiver com um problema, vai, explica para a pessoa o que você quis dizer, o que você pensou, pede desculpa se magoou e larga o problema com a pessoa. Mas eu pedi desculpa, eu quero continuar vivendo com você. E ele fazia muito isso, porque quando nós vamos ganhando com esse espaço, quando eu vou tendo esse tipo de atitude, eu vou ganhando uma enorme possibilidade de crescimento e de leveza. Eu vou ficando mais suave, porque eu vou tirar desses entulhos da minha mente, do meu coração, com reflexo no corpo físico. Porque essas emoções de raiva, de medo, de angústia, aí, eu estou com dor nas costas, a psicossomática já disse, também está levando um gorila no ombro, quer resolver o problema de todo mundo, quer carregar o problema do mundo, quer resolver o problema do Brasil, quer resolver o problema dos filhos, da nora, do genro. Mas eu tenho que ajudar. Ajudar é uma coisa, carregar a coisa é outra. E aí as costas vão se ajeitando, o coração fica com aquela emoção intensa, porque eu vou acumulando a raiva da pessoa, até que eu explodo, quando eu explodo, eu dou descarga no coração. Aí vem o colesterol, os infartos, as anginas, todas as doenças do coração, porque está ligado à emoção. Então é fator de saúde eu procurar entender o que são essas emoções. Procurar trabalhar, como Jesus disse,
e se fazer pergunta, eu gostaria de fazer isso às pessoas, é dessa forma que eu estou realmente, por que eu estou tão raivoso? O que está me incomodando? Por que eu estou com raiva de quem, do quê? Eu tenho condições de resolver esse problema que eu estou com raiva? Não! Por que eu vou ficar carregando isso comigo, arrumando confusão em casa, fazendo barulho em casa, no trabalho, na rua, no trânsito? Por que eu vou buscar isso? O que está me desestruturando? O que está me incomodando? E às vezes quando eu converso com uma pessoa, eu falo às vezes com a própria esposa, com o próprio marido, com os filhos, eu estou incomodado com isso. Aí às vezes as pessoas me dizem assim, Marco, é bobagem. Eu falo, não tem nada que é bobagem. Está incomodando, bota para fora. Fala daquilo. Conversa com alguém. Eu fiquei chateado com o que aquela pessoa falou. E falei, ótimo, você tem o direito de ficar chateado. O que não pode é ficar aqui rodando dentro. Porque vai gerando a base para os outros, soma tudo, essas emoções, explode na raiva. Bota para fora. Quantos casais que entram em conflito, porque as pessoas ficam guardando. Não, deixa para lá. Deixa para lá. Não vou falar com esse tipo, não, tem que conversar. Tem que sentar e tem que trocar ideia. Não é DR. DR é um nome errado. Porque DR hoje traz junto um conteúdo emocional de briga, de confronto. E os casais precisam aprender a conversar, a receber, a respeitar o espaço do outro. A esposa não vai ser nem a mãe que o homem procura, nem ele vai ser o pai que a moça procura. As pessoas estão conversando um pouco antes de casar. Estão dando uma atenção enorme ao sexo, que é a primeira coisa que vão fazer. Abrindo mão, e o sexo é uma parte do relacionamento. Uma parte do relacionamento. A maior parte é a cumplicidade, é o projeto de vida, é o respeito, a construção em comum, encaminhamento dos filhos, a convivência fraterna, pacífica, um ajudando o outro a crescer moralmente, espiritualmente. Essa é a maior parte. Mas antes as pessoas já estão se jogando dentro dos relacionamentos. E acabam cometendo um equívoco. Um equívoco grave. Que o espírito Joanes, quem é o espírito Joanes? É o espírito que escreve pelo médium, o espírita carioca José Raul Teixeira. Raul, inclusive, está lançando um livro, que ele vai fazer o lançamento em Brasília, na nossa casa agora, no primeiro semestre, virá Brasília e vai fazer o lançamento do livro, tratando de vários desses assuntos. Mas o espírito Joanes é um espírito que viveu no Brasil no século XVII, na invasão holandesa no Recife. Ele era um dos membros da corte do príncipe Maurício de Nassau, um dos artistas intelectuais da corte, e se apaixonou pelo Brasil. O príncipe voltou expulso para a Holanda e o Joanes ficou no Brasil, casou com uma brasileira e se apaixonou pelo Brasil. Voltou a ter encarnações na Europa, na Holanda. E a sua última encarnação foi durante a Segunda Guerra Mundial, quando ele desencarna num dos bombardeios nazistas na Holanda, onde ele voltou a viver. Mas ele manteve o contato com o Brasil, com os espíritos vinculados ao Brasil, e foi convidado pelo espírito Camilo a fazer parte da equipe de apoio ao médium Raul Teixeira. E ele escreveu um livro, nos anos 2000, escreveu um livro fininho, chamado Para Uso Diário, coisa para se ler todo dia. E esse livro, com textos curtos, um dos textos é Eduque as Emoções. E ele vai trabalhando nessa direção que nós estamos trazendo. Ele questiona, por exemplo, por que eu tenho, quando eu vou conhecer uma pessoa, eu tenho que me escrachar para a pessoa. É simpatia, educação. Não. Por que eu tenho que estar com aquela pessoa? Essa pessoa é maravilhosa. Eu achei ela sensacional. Aí eu já conto a minha vida toda, já falo todos os meus problemas. A pessoa melhor do mundo. Passou 2 dias. Nossa, não era nada daquilo que eu pensei. Você viu o que ela fez? Você viu quem é a pessoa?
Acontece nos relacionamentos. Aí eu descobri o amor da minha vida. Faz 2 dias que está conhecendo. Encontrei a mulher da minha vida. Calma, você não sabe quem foi. Você não sabe quem é, sabe o passado dessa pessoa. Você não sabe os hábitos que ela tem, como é que é a família dela. Por isso que o antigo professor de história meu, saudoso professor Burano, dizia, para casar tem que ter comer um pacotinho de sal cada um. Eu ficava pensando, um pacotinho de sal. E eu levei ao pé da letra. Eu namorei 6 anos, eu morei 6 anos para casar. Só casei depois que o meu sogro chegou com o bacamar. Vai, não vai? Vai, vamos casar. Depois comer um pacotinho de sal. Porque no pacotinho de sal está embutido conhecer a família, conhecer as pessoas, conhecer como é que a pessoa é, como é que ela vive, sem necessidade de atropelar as coisas, tem intimidade, levar tudo isso adiante, colocar isso como carro-chefe. Isso ocorre com as pessoas. Eu já boto pessoa para dentro de casa, eu já acho que aquela pessoa é a melhor do mundo, eu já vou emprestar dinheiro para ela, eu brinco com a minha família, com os amigos. Adolescente faz muito isso. Não é minha amiga, mãe, minha melhor amiga. E já vem que seu amigo não é bem assim a história, as coisas mudam. Isso chama-se educar as emoções. Ter mais postura perante isso aí, a pessoa tem sombra. A pessoa tem dificuldades. Ninguém é perfeito, a pessoa tem lado negro, como eu tenho. Isso chama-se educar as emoções. O que será que está guardado ali? Mas você está julgando a pessoa, não, ao contrário. Porque se eu já sei o que virá, eu não crio expectativa. Eu reconheço nela que é um espírito imperfeito como eu, que ela deve ter cometido algum equívoco, vai cometer ou comete algum equívoco, alguma postura. Isso chama-se tolerância, compaixão. Não aquele negócio, é a melhor coisa do mundo, eu já saí escancarando, simpatia. Mesma coisa, antipatia. Nós não conseguimos educar as emoções perante as pessoas. Nossa, eu não gostei dessa pessoa. Eu não gosto dessa pessoa. Uma vez uma pessoa chegou para mim e falou assim, faz alguns anos, aqui no Brasil, eu não gosto do seu jeito, do jeito que você fala. Eu não gosto da sua profissão. E eu fiquei olhando para ela. Você não vai falar nada? Não, você tem o direito de não gostar. Eu sou assim. O que eu vou fazer? Estou bem resolvido quanto a isso. Aliás, naquela época eu já estou numa idade que eu não tenho nem mais para resolver. O meu negócio agora é com São Pedro para ver a hora que eu vou embora. Então, meu amigo, eu falei, fique tranquilo, você tem a tua disposição. Interessante que tudo aparece que eu ia fazer, essa pessoa estava lá, o que aparece. Não deve ser tão ruim assim, porque ela estava sempre ouvindo. Então eu não crio antipatia gratuita com as pessoas. Eu achei essa pessoa arrogante, você não achou? Não tem assunto para falar, fica inventando coisa. Fica coçando para falar mal, para colocar na pessoa uma pecha que ela não tem. Isso é falta de educação das emoções. Porque eu estou projetando na pessoa aquilo e tudo. Tudo aquilo que está ruim dentro de mim, eu estou jogando para cima daquela pessoa. Eu queria que ela fosse do jeito que eu imaginei, como eu estava falando do relacionamento. Que eu acho que a pessoa tem que ser do jeito que eu imaginei. Ele vai ser um marido, vai fazer tudo o que minha mãe não conseguiu que meu pai fizesse. Ilusão. Fantasia. Complexo de Cinderela. Príncipe encantado. Não existe. Ou ela vai ser que nem a minha mãe, vai lavar, passar a cozinha, botar roupa na gaveta. Mas isso só a mãe faz. E olha lá hoje em dia. E olha lá. Aí fica o cara na casa com a moça. Não, e ela tem que ser sempre bonitinha, né? Todo mundo tem que ser bonitinho. Hoje em dia tudo tem que ser malhadinho, tem que ter não sei o quê. Tudo tem aparência. Olha aquele cara bonitinho, que tem coisa e tal. Aí esse não é medido mais por caráter, por parceria, por projeto de vida. Então essas emoções de medo, de raiva, o que é o medo? O medo, ele tem que existir. O medo precisa existir. Porque o medo é algo que diz para mim, peraí, mano, para que lado você vai? Pisa no freio, segura a onda. Eu tenho um espírito que às vezes ele fala assim, segura a onda, Marcão. Pisa no freio. Medo, tomar decisão, precisa ter. Ele não pode ser paralisado, porque ele torna patológico.
O medo, ele é uma previsão do futuro. Não é alguma coisa nova que eu vou fazer, mas eu preciso fazer. Eu vou me cercar de todas as seguranças para fazer isso que eu preciso fazer. Então ele traz para mim a necessidade de ver como que eu vou estar seguro disso que eu vou fazer. E hoje em dia muitas pessoas guardam um medo excessivo. Porque fica vendo o TikTok, o Instagram, o Facebook, vai vendo aquelas informações sem pé nem cabeça, e vai se tomando de medo por tudo. Estamos vivendo um mundo violento? Sem dúvida nenhuma. Mas você não se preocupa com as guerras? Muito. Estudo muito isso. Estou acompanhando todos os conflitos, sem o risco que estamos correndo. Mas eu estou encarnado por quê? O Espiritismo já me ensinou que eu tenho que estar aqui agora. O que tiver que acontecer, vai acontecer. Então eu deixo esse medo de lado e vou seguindo a gente, vivendo o meu dia a dia. Ah, mas o meu filho vai viajar de avião para um país desconhecido. Mas ele precisa viajar. Faz parte da profissão dele. Os filhos vão casar, vão ter filho, vão embora. Ah, mas ele vai sofrer. Vai, nós sofremos. Eu sofri, todos nós sofremos. Hoje em dia eu olho para trás, esses dias eu estava comentando com a minha esposa, e eu lembro o que minha mãe passou, que eu sou mais novo de 5. Eu saí de casa com 15 anos, nunca mais voltei. Mas hoje eu entendo a minha mãe e fico, como ela sofreu. Aguentou uma onda danada, o filho, aquele rapaz lá estudando longe, 400 quilômetros de distância, numa escola, já traçando o meu futuro. O que esse menino está passando? O que ele está fazendo? O que passa na cabeça de pai e mãe? Onde está meu filho? Onde está minha filha agora? O que está acontecendo? Mas isso faz parte do nosso processo de pai e de mãe. Fez parte do processo de mãe da minha mãe. Mas isso não deve nos paralisar. Essa emoção eu preciso admitir, identificar. E como eu sempre digo, faz parte do jogo. Mas amanhã eu vou levantar, vou tocar minha vida, sem precisar de anestesiante, de remédio, de álcool, de droga. Porque eu tenho que conviver com isso, faz parte da vida. A mesma coisa a raiva. É lícito sentir raiva? Lógico. Algo me incomodou, algo não era para ser assim. Essa pessoa não devia ter feito isso, não podia ter pensado assim. Estamos falando de valores e princípios. Eu não admito de raiva. Só que eu preciso que admitir que eu tenho o direito de ter essa raiva. Mas não extrapolar a raiva. Não potencializar a raiva. Porque daí vem o problema no corpo físico. Aí gera as questões psicossomáticas. Aí gera a depressão. Aí gera que eu não dou conta disso tudo. A mesma coisa a tristeza. Não, mas eu estou triste. Por que você está triste? Ah, eu estou com um problema. Bom, problema? Aqui, 100% que está aqui está com problema. Alguma coisa nós estamos. Algum problema nós estamos enfrentando. Ah, mas o meu problema é maior. Não, não é. Não é. Cada um tem um problema que precisa ter para a sua evolução espiritual. E precisa enfrentar o problema. Não agasalhar a tristeza, a amargura. Ah, mas eu estou triste porque eu fui traído, eu fui traída, eu fui abandonado. Então, ótimo. É lícito ficar triste. Era um compromisso, era uma coisa que nós investimos tanto. Ótimo, vai passar um período. Antigamente a gente chamava de fossa, né? Agora o pessoal chama de sofrência. O pessoal da luz chama na sofrência. Só que a sofrência de hoje, ela dura 20 minutos. Se tiver na mesma peça, já a fila anda, não é assim que a cantora diz, a fila anda? Então a sofrência é 20 minutos. A fossa antigamente ia botar aquelas músicas no rádio, né? A gente fala, puxa vida, tomei um pontapé, mandado embora, tive fora, meu Deus, eu gostava tanto dela, eu tinha tantos planos, e chorando, por que ela me trocou? E naquela época a gente não tinha recurso nenhum. A gente chorava, ficava lá um dia, passava um tempo naquela fossa, danada. Hoje a sofrência dura 20 minutos. Tudo bem, eu vou ter tristeza. O que eu não devo é não reconhecer que ela tem o direito de existir e continuar com ela indefinidamente, vai levar a lugar nenhum. Essa pessoa me deixou, me largou, buscou outro, pegando esse exemplo, é porque ele não me merecia, ela não me merecia. Como diz a cantora, a filha anda. Está cheio de gente boa por aí, gente honesta, de caráter,
uma mulher de caráter, mulher honesta, parceira. Tudo isso vai levando nós a identificar que emoções são essas. E cuidar com a alegria destemperada. As alegrias que as pessoas têm hoje. Sai gritando, já perceberam? Chega alguém, entra com alguma coisa, sai aqueles gritos, gritando. É artificial. Vou sair hoje, vou cantar, vou gritar. É artificial. Quando a pessoa começa a dar muito gritinho, é artificial. Está tentando esconder a dor que está dentro dela, o medo que está dentro dela, as emoções que ela não está sabendo lidar. Então hoje eu vou gritar, eu vou berrar, eu vou achando que vai sumir as emoções e não vão, porque é superficial. Então a proposta do Espiritismo é eu trabalhar essas emoções buscando o contrário do que o mundo está buscando. Ao invés de sair para fora, por parecer, eu vim por ser. Buscar não ter atividades enervantes, cuidar com a música que escuto. Buscar fluidoterapia espírita, que é a palestra, o passe, o estudo, a caridade, o evangelho no lar, a irradiação. Buscar se envolver com as atividades, buscar boa leitura, para baixar as ondas e ir se escutando. Na leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, se escutar, se ver nas páginas luminíferas do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Colocar, como eu costumo dizer, a carapuça em mim primeiro. O que isso quer me dizer? O que Jesus está me dizendo? O que Kardec está dizendo? E buscar viver de uma forma mais leve, mais tranquila, confiante em Deus e Jesus, que está tudo certo, que eu estou em provações por causa do meu passado, que eu preciso crescer, expiações pelo meu passado. Porque Jesus disse que é preciso nascer de novo, porque há muitas moradas na casa do meu Pai, mas que acima de tudo eu preciso amar o próximo da mesma forma que eu me amo, educando as minhas emoções para eu viver mais leve. Dificuldades mil tiveram os apóstolos, sem nenhuma exceção, para educar as emoções. Todos eles, no estudo que fazemos da vida dos apóstolos, mostram que todos eles tinham muito de nós. Não tinham ciência das emoções que possuíam. E Jesus foi aos poucos mostrando a eles como educar as emoções. Como o Espírito Amélia Rodrigues e o Espírito Humberto do Campos trazem na sua obra, conversando com cada apóstolo em cada momento. Naquela tarde, como nos narra o Espírito Humberto do Campos, Jesus chamou Pedro e disse: Pedro, hoje tem uma atividade social na casa do fulano. Eu gostaria que você me representasse. E a todos nós e o nosso grupo. Mas Jesus falou o primeiro nome. O endereço é esse, não disse o sobrenome. E ele foi. Quando ele chegou na casa, ele identificou a casa, era de uma família que ele não gostava, que ele tinha rusgas. Pedro é um espírito com pouca educação das emoções. Um espírito valoroso, valiosíssimo como foi. Mas naquele momento com Jesus, muito pouco educado às suas emoções. Pouco inteligente emocionalmente. E quando ele chega na casa, é recebido, ele explica: Jesus Nazareno me enviou. Ah, é você? E as pessoas até que o recebem muito bem. Mas ele já veio com a intolerância, com o preconceito. E começou a observar os costumes. Era uma família evidentemente farisaica, cheia de rituais, de aparência. E ele já não gostava daquilo, não gostava daquilo, não vou viver. Foi ficando incomodado, deu um tempo e sumiu da face. E foi embora. E voltou. Quando ele chegou a Jesus, mas já voltou? Já, mestre, o senhor podia me enviar numa outra missão, o senhor me envia logo nessa casa. O fulano é isso, o ciclano é aquilo, a mulher dele é aquilo, o pai dele era aquilo. E passou toda a árvore policial genealógica da família. E Jesus ouvindo. Imagine as emoções do Pedro nessa hora. E a gente?
É que nem o marido e a mulher, né? Às vezes a mulher vai, o marido fica ouvindo. Ou ao contrário, né? O marido chega, você bateu o meu carro, você riscou meu carro, você veio e ela ficou ouvindo. Eu não saí do seu carro. Puf, desmonta. Jesus diz, Pedro, eu já sabia que eles eram assim. Por isso que eu te enviei lá. Para você falar do meu evangelho para eles. Pois foi para os doentes que eu vim, não para os sãos. Educar as emoções. A partir desse dia, Pedro nunca mais foi o mesmo. Está demarcado o processo a partir do qual Simão Pedro começaria o seu processo de educação das emoções. Se conhecendo, viajando para dentro de si. Façamos essa viagem. O convite de Jesus é atual, é presente. Ele nos chama para a nossa viagem interior. O planeta está se aproximando, a constelação Via Láctea está se aproximando da constelação de Hércules. A transição está chegando no ápice. Mas não espere mudança a toque de caixa. Porque a única e fundamental importância é eu me conhecer. Saber quem eu sou, por que eu estou aqui, para me tornar uma pessoa melhor, com tudo aquilo de exemplos que nós trouxemos na noite de hoje. Por isso, fechamos como começamos, com o Espírito Santo Agostinho, conhece-te a ti mesmo, e com Jesus de Nazaré e Mateus, ama o próximo, como a ti mesmo. Nós estaremos iniciando a educação das nossas emoções. Jesus conosco sempre.